Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, vamos ler do verso 12 ao 26. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, do verso 12 ao 26, diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, a palavra, meu Deus, que nos alimenta, que precisamos, ó Deus, que mexe com o nosso interior, nos mostrando, meu Deus, aquilo que precisa ser ajustado, aquilo, ó Pai, que desejas consertar em nós. Precisamos, ó Pai, ouvidos atentos, precisamos de corações abertos para receber a Tua palavra, porque aí, meu Deus, ela dará fruto, aí ela permanecerá, mas não somente ficar, meu Deus, também crescer, ó Pai, aprendermos, colocarmos em prática. É assim que devemos fazer, não apenas, ó Deus, ficar no nível da audição, mas colocarmos também em prática aquilo que aprendemos. Por isso, rogamos ao Senhor que nessa noite haja corações e ouvidos atentos, que haja, meu Deus, o fluir do Espírito Santo, convencendo a todos nós, nos edificando, e que esse Espírito também use a minha vida de maneira eficaz, que eu, ó Pai, seja usado nas Tuas mãos, com poder e graça, para ministrar a Tua palavra. Assim oramos, meu Deus, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, lendo esse texto, eu posso dizer aos irmãos que a maioria das pessoas quer ter uma vida útil e produtiva. Eu não ouso dizer que todas as pessoas querem, não é? Porque nós sabemos que há uma parcela do ser humano que não quer trabalhar. O próprio apóstolo Paulo recomenda isso numa de suas cartas, dizendo: ora, aquele que não quer trabalhar também não coma. Mas nós estamos sempre em busca, né, de uma vida útil, de uma vida produtiva, de uma vida que faça diferença, de deixar um legado. A própria Bíblia, né, lá na carta de Tiago, ele diz que muitos planejavam coisas de, em tal época iremos e venderemos e faremos isso, aquilo, enquanto ele diz que nós deveríamos dizer:
se estivermos vivos e se Deus permitir, faremos isso e aquilo, mas nós fazemos planos para que a gente tenha essa vida produtiva, vida útil. Mas no âmbito espiritual, nós também deveríamos ter essa preocupação, concorda? Se nós fazemos planos, estabelecemos metas para a nossa vida profissional, eu quero estudar, quero me formar em tal época, quero fazer uma pós-graduação, quero crescer profissionalmente, quero passar num concurso. Nós fazemos todas essas metas e buscamos a capacitação para alcançar esse objetivo. Mas espiritualmente, será que nós temos metas? Será que traçamos objetivos? Será que nós somos tímidos ou não temos meta nenhuma? O ano está encerrando e se você fizer uma pergunta para você mesmo: quantas pessoas eu evangelizei esse ano? Através de mim, sendo usado por Deus, quantas pessoas foram conduzidas a Cristo? Será que eu batalhei? Será que eu me esforcei para que a obra de Deus progredisse, crescesse? Será que de alguma maneira eu fiz? E será que eu posso fazer? E traçar metas para isso, metas espirituais, não é? Isso deveria acontecer também conosco no âmbito espiritual. E aí cabe a pergunta para nós, né? Como é que eu posso fazer isso então? Como é que eu posso ser produtivo espiritualmente? Como eu posso alcançar essa capacitação? Lá no livro do profeta Isaías, no versículo 48, lá no capítulo 48, versículo 17 do livro de Isaías, diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, Isaías é claro ao dizer que Deus, o próprio Senhor, Ele nos ensina o que é útil, como sermos produtivos, nos mostra o caminho que devemos andar, porque se queremos alcançar metas espirituais, irmãos, o nosso caminho deve ser espiritual. Muitos nesse afã, nesse desejo de ter essa meta alcançada, esquecem os caminhos espirituais e começam a usar caminhos humanos, técnicas humanas, filosóficas, para conseguir alcançar o que quer. A teologia da prosperidade é um exemplo clássico, no desejo de aumentar a arrecadação e membros, eles começam a ensinar uma doutrina que agrada aos ouvidos das pessoas e assim elas são levadas, mas isso não é produtividade segundo Deus. Paulo não seguia esse padrão, mas ele era produtivo. O apóstolo Paulo, ele não andou com os outros apóstolos, ele foi levantado como apóstolo depois da ascensão de Cristo, mas ele foi um dos mais produtivos, se não o mais produtivo, alguns até podem dizer. E nós olhamos esse exemplo do apóstolo Paulo, que ele coloca na carta aos Filipenses, e nós nos perguntamos, mas como é que eu posso ser produtivo espiritualmente? Porque a gente nesse momento se coloca como o menor, Nós podemos dizer assim: mas eu não consigo influenciar ninguém, ser útil, porque olha para o meu exemplo, olha para mim, eu não tenho muito testemunho. Se eu tivesse, aí começa a família do si, que é grande. Se eu tivesse como fulano um emprego, se eu tivesse a renda do fulano, se eu tivesse as condições, se eu tivesse a igreja que o fulano tem, aí eu conseguiria. A gente acha que essa possibilidade de influenciar e ser útil está ligada às ferramentas. Então nós começamos a achar que nós não somos capazes e começamos a ver nos outros alguns atributos e aí usar isso como desculpa. Se eu fosse como fulano, eu conseguiria ser útil, eu conseguiria ser influenciador, porque afinal de contas é fácil, ser um influenciador com o que ele tem, e eu, como não sou nada, eu não consigo influenciar ninguém.
Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar, a Bíblia nos ensina, que podemos ser produtivos e influenciadores independente das circunstâncias. Amém? Independentemente das suas circunstâncias. Se você tem uma boa renda ou não, se você tem um bom emprego ou não, se você tem uma casa boa ou não, se você tem um carro bom ou não, independentemente das circunstâncias, você pode ser um influenciador, você pode ser útil, você pode, como Paulo disse aqui, trabalhar, contribuir para o progresso do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Então, voltando ao texto que nós lemos, lá no versículo 12, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Veja o que Paulo coloca, que o que aconteceu com ele, antes de mais nada, contribuíram para o progresso do Evangelho. E eu posso afirmar aos irmãos que tudo o que nos acontece, no que depender de nós, se nós permitirmos, pode contribuir para o Evangelho. Podemos influenciar outras pessoas. Por que eu digo pode? Porque eu posso atrapalhar tudo. Se o apóstolo Paulo não tivesse a posição que teve, de ser um homem fiel a Deus, o que ele passou seria motivo suficiente para não contribuir em nada com o Evangelho. Porque muitos, quando têm problemas e têm situação adversa, o que as pessoas vão olhar é de fato para a sua reação, como você está lidando com aquele problema. E aí, se você não permitir, você não vai contribuir. Muito pelo contrário, você vai atrapalhar, você vai denegrir, né, o que nós chamamos de vida cristã. E muitos andam também andando por essa seara, né, dessa maneira, se comportando. Então nós influenciamos, podemos influenciar somente com o nosso testemunho. Somente isso. Se for um testemunho cristão verdadeiro, fiel, somente com o seu testemunho, como Paulo disse, antes de qualquer coisa, tudo que te acontecer vai contribuir para o progresso do Evangelho. Mas você tem que permitir. Você não pode atrapalhar. Se você não tiver a reação condizente e coerente com aquilo que você professa, você não vai ser um influenciador, você não vai contribuir com o Evangelho. Então, simplesmente o nosso testemunho, como o do apóstolo Paulo, o testemunho dele já era suficiente pelas coisas que aconteceram, e não foram poucas. Você conhece uma parte da vida do apóstolo Paulo, você sabe que ele passou por muitas coisas e todas elas, segundo ele, contribuíram, as boas e as más. Então, independente da circunstância, nós podemos influenciar. E ele, como eu disse, tem, né, na Bíblia, tinha uma coleção de acontecimentos para influenciar a todos. Queria que você abrisse lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6. Veja só o que ele diz. E se nós tivéssemos esse tipo de vida, esses acontecimentos, muitos de nós já estariam esbravejando por aí, dando mau testemunho. Veja o que ele diz no capítulo 6, versículo 4 ao 10. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, aí ele começa, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui na segunda carta aos Coríntios, como era uma parte das suas experiências, né? Muitas delas, irmãos, ruins. Ele comenta aqui de açoites, de
tribulação, de desonra, de infâmia, não é? Tristeza, pobreza, mas tudo isso não impediu o apóstolo Paulo de ser um homem influenciador. Nós vamos ver que ele influenciou onde esteve uma guarda que estava ali ao seu redor, a guarda pretoriana. O apóstolo Paulo, então, independente das circunstâncias, ele era um homem que influenciava apenas com a sua resposta ao que lhe acontecia. Tudo o que lhe acontecia contribuía para o progresso do Evangelho. Nessa mesma carta, no capítulo 11, do versículo 22 ao 27, você vai ver que ele também faz um relato, até um pouco como ele mesmo diz, né? Falo fora de mim, né? Falo como homem. Ele fala até um pouco indignado por acharem que ele não era muita coisa, e aí ele começa a dizer, são os hebreus, eu também sou, são israelitas, também eu. Então ele começa a dar as suas credenciais, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Então Paulo aí já dizendo, indignado com a situação, e aí ele começa a relação, eu ainda muito mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, e ele começa a fazer esse relato de várias coisas que ele passou, até o 27 ele dizer, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. O apóstolo Paulo tinha uma coleção de acontecimentos que nos contradizem. Se nós queremos usar o argumento de eu não tenho como influenciar ninguém, eu não sou um bom influenciador. Um bom influenciador talvez seja o cara que tem sucesso, não é? Um cara que seja próspero, um cara que conseguiu alcançar alguma coisa, mas o apóstolo Paulo mostra uma faceta da sua vida de muita dificuldade, de muita tribulação, de muita necessidade. E nessa mesma carta que nós lemos aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 13, ele diz aquela frase, né, célebre, tudo posso naquele que me fortalece. Antes ele diz que ele tanto consegue, né, saber passar pela fome, como pela abundância, por todas as outras coisas, tanto as boas como as ruins. Ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, se estamos em Cristo, independente da minha circunstância e da minha, né, situação aos olhos do mundo, dela ser boa ou não, independente delas, das circunstâncias, nós podemos influenciar. E hoje, irmãos, nós podemos dizer que esse testemunho talvez não influencie ninguém. As pessoas não estão hoje com muita vontade de ver maus exemplos. É curioso, eu estava conversando essa semana com uma pessoa na fisioterapia e ela me dizia a respeito das notícias, né? De fato, notícia boa não vende. As pessoas querem saber de notícia ruim, né? Mas quando você trata de influenciar alguém, você não pode falar de exemplos ruins, você não pode falar de tribulação, você não pode, né, em algumas igrejas isso é tabu, não prega sobre isso não, prega sobre vitória, que o povo está precisando de vitória. Então esse testemunho, irmãos, talvez hoje para muitos não influencie, mas para muitos também é esse testemunho que precisamos, de pessoas que sabem se manter fiéis, independente das circunstâncias, influenciando outras para o progresso do Evangelho. Hoje, você já ouviu falar dos digital influencers? Já ouviu falar? Há um tempo atrás, meu filho virou para mim e falou assim, pai, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. Eu falei, é mesmo? O quê? Quero ser youtuber. Falei, legal, muito bom, vamos ver se dá certo, né? Porque tem muito youtuber aí morrendo de fome. Tem alguns, de fato, irmãos, que são esses influenciadores digitais, que eles ganham, né? Você até se espantaria com o salário deles. Alguns deles aí andam ensinando os nossos filhos, distribuindo revistas com conteúdo, né, homossexual, enfim, ensinando todo tipo de bobagem, todo tipo de futilidade.
mas esses são influenciadores digitais. Quando eu era garoto, eu sonhava ser motorista de ônibus. Eu achava legal, achava assim impressionante, né? Como é que o cara conseguia manejar aquele carro grandão. Hoje, uma criança pode querer ser um youtuber, algo que na minha época nem existia. Mas aí eu te pergunto, se hoje tem essa gente tão vazia, que consegue ter milhares de seguidores e ganhar um salário absurdo, por que nós não temos os influenciadores cristãos? Porque é exatamente a mesma coisa. Nós podemos e devemos ser esses influenciadores. Assim como o mundo faz com outras coisas, nós deveríamos ser esses influenciadores. O nosso testemunho, a nossa vida, a nossa fé deveria influenciar outros. Mas aí fica difícil, não é, irmãos? Se nem os do nosso meio a gente consegue influenciar, se a gente pedindo, né, os pastores clamando aqui, venha ao culto de quinta-feira, as pessoas não vêm. Como, se nós não conseguimos aqui influenciar os que são da casa, como vamos influenciar os que estão lá fora? Como vamos fazer no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança? Não vamos conseguir, irmãos. Mas Paulo não se envergonhava de nada. O seu testemunho contribuía para o progresso do Evangelho. Ele dizia, olha, eu não me envergonho de nada. Eu tenho certeza que as minhas cadeias contribuem para que a pregação seja mais ousada. Eu creio que de alguma forma o meu testemunho está sendo útil, está influenciando alguém, e influencia até hoje, e influenciará até Jesus voltar. Então nós precisamos ter essa percepção, precisamos parar de ser reclamadores. Nós às vezes somos mais reclamadores do que influenciadores. Às vezes, com a nossa postura de reclamar, a gente influencia os outros negativamente, né? Se uma pessoa chega do seu lado e começa a reclamar da vida, você até fica de baixo astral, acaba o seu ânimo, né? Sai para lá, cara, pelo amor de Deus, fala de outra coisa. Mas nós estamos sempre murmurando, reclamando, e eu não acredito que o apóstolo Paulo tivesse essa conduta. Não era de fato essa a sua proposta. Então ele, mesmo preso, era produtivo e influenciava as pessoas. No verso 13 da carta aos Filipenses, diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Veja o que ele diz: mesmo preso, as minhas cadeias se tornaram conhecidas, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Todos os que estavam ali ao redor de Paulo. A guarda pretoriana, irmãos, você já viu aquela imagem do soldado romano, né? Lembra aquela imagem tradicional? Os pretores, os que compunham a guarda pretoriana, eram a elite, seria dizer, que hoje já não é mais, né? Mas seria o BOP, o nosso BOP, né? Seria aí um grupamento de elite. Só os melhores soldados romanos, aqueles caras, Capitão Nascimento, sabe? Aqueles caras é que compunham a guarda pretoriana. E esses caras eram os guarda-costas dos governadores. Então, o pretório era um lugar, era uma tenda, aonde o governador ia, ali era o pretório, e essa guarda ficava em volta dele, tomava conta dele. Só cara bom. Eles eram tão influentes que eles conseguiam tirar e colocar um governador, até mesmo um imperador. Disse que Calígula morreu pela sua guarda pretoriana, não é? E essa mesma guarda colocou Cláudio no poder. Mas Paulo estava ali, cercado daqueles homens, e ele influenciou essa guarda. Eu imagino que muitos ali deveriam ser sanguinários, muita gente ruim, não é? Mas Paulo, com a sua postura, como ele mesmo diz, as minhas cadeias em Cristo. Irmãos, se as suas cadeias não forem em Cristo, você não vai influenciar ninguém. Mas Paulo disse com toda certeza e convicção: as minhas cadeias em Cristo
se tornaram conhecidas de toda essa guarda e dos demais. Aquilo saiu, foi além dos muros, avançou, atravessou fronteiras. Veja o que diz o livro de Atos, no capítulo 16, Atos 16, os versículos 27 e 28, diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Esse é um exemplo que Paulo, você conhece o resto da história, o que aconteceu. Esse é um exemplo de que Paulo influenciou alguém, algum soldado, um carcereiro, e através deles toda a sua família foi salva, né? Foram batizados. Então nós podemos dizer que Paulo preso foi mais útil do que qualquer de nós livres. Você concorda com isso? Nós estamos livres, não temos nada que nos impeça, e ele preso conseguiu influenciar toda a guarda pretoriana e até os outros que estavam ali fora. Eu te pergunto, você influenciou quem? Ali na sua rodinha de trabalho, né? Ao seu redor, quem você conseguiu influenciar? Você já parou para pensar nisso, irmão? Será que eu estou sendo útil? Será que as minhas cadeias não são de Cristo e por isso eu não estou conseguindo influenciar ninguém? Porque esse é um problema crucial. Se nós não estamos presos a Cristo, estamos presos a outras coisas. E aí isso que nos aprisiona pode não estar influenciando ninguém. Pode, muito pelo contrário, estar afastando as pessoas, fazendo com que elas detestem o Evangelho, dizem assim: não é isso que eu quero para a minha vida. Então, se nós estamos presos ao pecado, se nós estamos presos à idolatria, a negócios, enfim, a diversas coisas, sensualidade, se estamos presos a essas cadeias, nós não vamos influenciar ninguém. Mas o apóstolo Paulo foi extremamente útil por isso. Não somente por ter a preocupação, naquele trecho que nós lemos, a segunda carta aos Coríntios, ele ainda diz assim: além disso, eu ainda tenho que me preocupar com todas as igrejas. Já é difícil, imagino eu, o pastor Maurício, se preocupar com essa. Imagina Paulo, que se preocupava com todas as igrejas. Então, irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem extremamente útil, um homem extremamente eficiente, e nós temos que fazer essa autoanálise. Nós, às vezes, passamos mais tempo com o colega de trabalho do que com a nossa família, mas será que nós influenciamos ele? Será que de alguma maneira a minha conduta, meu testemunho impactou de alguma maneira? Será que eu tive alguma oportunidade de evangelizá-lo? E aí você talvez pense assim: poxa, pastor, mas no meu trabalho não dá para fazer isso, é difícil. É um ambiente corporativo, não tem como eu pegar a Bíblia lá no meio do salão e começar a pregar. Eu sei, irmãos, eu também passo por isso, mas eu aproveito algumas deixas, algumas brechas. Eu estou adorando, eu torço para que aquele técnico português permaneça no Flamengo, porque meus colegas são fanáticos por futebol, e vira e mexe eles comentam alguma coisa sobre o Flamengo, e aí eu digo: meu querido, com Jesus é só vitória. Parece bobeira, parece que não cola, mas vira e mexe, eu digo assim: olha, Jesus é o nome que está acima de todo nome, é o nome que está acima de todo principado, potestade. Não tem como o Flamengo não ganhar. Parece bobeira, mas é uma palavra que entra, né? É algo que você tem uma oportunidade de dizer, e aí você começa a evangelizar. Ainda que você não faça e não tenha essa oportunidade, mas a sua postura, o seu comportamento, como o do apóstolo Paulo, deve ser capaz de influenciar alguém. Se não influencia, nós temos que parar para pensar e nos analisar, porque as cadeias, irmãos, as nossas cadeias falam mais alto do que nós mesmos. Concorda com isso? Aquilo a que você está preso fala mais alto do que você mesmo, ainda que você não abra a boca. Aquilo a que você está aprisionado
fala mais alto do que quando você de fato diz. Então nós temos que parar para pensar quais são as nossas cadeias. Se somos de fato, se as nossas cadeias são de Cristo, eu creio que você tem tudo para ser um influenciador do Evangelho. Sempre, com certeza, sem sombra de dúvida, pelos exemplos que a Bíblia nos mostra. O próprio José, ainda sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a Cristo, ele ali onde esteve preso, ele influenciou os outros. Por que nós não podemos fazer isso? Fica aí então a dica para os irmãos. O terceiro ponto é que o objetivo das nossas cadeias em Cristo gerem multiplicadores, que isso comece a se propagar, que haja discipuladores. Veja o que diz o verso 14: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Veja como isso aqui é contraditório ao que eu disse no início, Se as minhas cadeias forem apenas, se eu espero que elas sejam apenas casos de sucesso para eu poder influenciar alguém, como Paulo está dizendo aqui que a maioria dos irmãos ficaram estimulados pelas algemas dele, não somente por ele estar preso a Cristo, mas por estar preso também, fisicamente, preso pelos romanos, ali no meio daquela guarda toda. Os irmãos viram aquilo como um motivo, um estímulo de pregarem, de levarem essa mensagem adiante com mais intrepidez, com mais ousadia. Então, discípulos ousados pregam com mais intrepidez. Discípulos tímidos não pregam com tanta ousadia. O apóstolo Paulo menciona lá na primeira carta aos Timóteos a respeito dos diáconos, que aquele que desempenha bem o diaconato alcança para si mesmo justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Essa serve para os diáconos. Será que está havendo essa intrepidez em Cristo Jesus? Será que esse testemunho onde estão, será que está influenciando alguém? Mas veja comigo lá no livro de Atos, voltando lá, o capítulo 4, os versículos 13 e 29. Atos 4, 13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles eram discípulos ousados, que pregavam com intrepidez. E no versículo 29, ainda de Atos 4, diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles, quando saíram dali, foram dar testemunho para os irmãos com alegria de tudo que eles passaram, de toda a tribulação, toda a repressão que os fariseus fizeram contra eles. Eles fizeram com alegria aquele relato e oraram pedindo: Senhor, olha para as ameaças desse povo e nos concede intrepidez para anunciar a palavra. Nós então precisamos ser esses influenciadores, influenciar pessoas, discipular, para que elas tenham ousadia em pregar também. Infelizmente, não são todos os que se estimulam, isso é verdade. Como eu disse, aqui na igreja é difícil, pregando, alguém ser estimulado, porque afinal das contas, irmãos, não somos nós, não sou eu, não é pastor Paulo, nem pastor Maurício, que vai estimular você, nem te admoestar. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, se as pessoas não permitirem isso e não se sentirem incomodadas, não seremos nós. Mas o fato é que nem todos querem ser estimulados, nem todos recebem isso de bom grado, e isso, infelizmente, nós vemos ao longo dos anos. Há ainda os que querem pregar o Evangelho por competição, por reconhecimento. Voltando lá no Evangelho, na carta de Paulo aos Filipenses, do versículo 15 ao 18, Paulo faz esse relato: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade.
Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. O apóstolo Paulo diz que esse testemunho dele, das suas cadeias, estimularam irmãos a pregar, mas havia uma parte que estava pregando o Evangelho, mais por inveja, mais por disputa, e talvez isso seja o sentimento de muitos. Talvez as pessoas tenham um desejo de pregar para serem vistas, para alcançar, como nós mencionamos aqui o versículo, né? Justa proeminência, uma justa posição. Eu alcançarei uma posição maior se eu pregar ali em cima. Muitos estavam assim, e Paulo dizia: alguns pregam, proclamam a Cristo por causa disso, outros, porém, o fazem de boa vontade. Pregam, não tem púlpito, não me importa, eu vou pregar o Evangelho, vou anunciar a Cristo, vou ser um influenciador. Então, Paulo diz: olha, não importa se há quem pregue querendo disputar comigo, porque eles talvez até estejam pensando que por estarem pregando e eu aqui preso, eles vão me trazer tribulação, tirar o meu espírito, né? Tirar a minha paz. Não, eu me alegro por causa disso, porque de qualquer modo Cristo está sendo pregado. Não importa se eles estão pregando para serem mais conhecidos que eu, por disputa, que seja, mas o que importa para ele é que Cristo seja pregado. E isso deve ser o nosso pensamento, o nosso sentimento. Não importa, o que importa é que Cristo seja pregado. E Ele não está dando a mínima por reconhecimento humano. Como Ele disse: olha, eu não me envergonho de nada, eu não me envergonho de estar aqui preso. Essa é uma característica do influenciador cristão. Esse tipo de cristão, o que influencia, não está preocupado no reconhecimento próprio, mas que Cristo seja louvado, que Ele seja engrandecido, que Ele seja pregado, que outras pessoas venham a conhecer também, seja num hospital, numa cadeia, não importa, irmãos. Eu tenho testemunho de pessoas que mesmo internados, saíam do seu leito e iam pregar o Evangelho, iam orar pelas outras pessoas. Então, será que dizendo assim: eu estou aqui no hospital, eu não posso fazer mais nada, eu espero que os outros venham orar por mim? Irmãos, se o apóstolo Paulo tivesse essa posição, ele passou uma boa parte preso, e se ele tivesse esse pensamento, ele não escrevia umas quantas cartas aí, porque o que ele queria era pregar em qualquer lugar, influenciar, seja onde for, independente da circunstância. Então o que importava para Paulo, o que importa para nós, é que Cristo seja glorificado, como ele diz no versículo 19 até o 23, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então veja que para Paulo importava que Cristo fosse glorificado. Para Paulo não importava, ele não estava preocupado com vergonha, não estava preocupado com posição, com proeminência. Ele cria fielmente, como ele mesmo diz, que sempre redundaria para ele em libertação. Nós precisamos nos libertar desse sentimento humano e invejoso, né, de que nós é que precisamos ser reconhecidos. O apóstolo Paulo se libertava disso. Assim, olha, eu tenho certeza que para mim vai redundar em libertação, seja eu morto ou seja eu vivo. E ele diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, o que de fato influencia, que quer que Cristo seja glorificado,
ele assim age, era assim que Paulo se via livre e feliz. Nada o prendia, embora estivesse em cadeias, nada o prendia, como ele diz ali no versículo 19. Cristo era engrandecido na vida de Paulo, no seu corpo, no que ele vivia e até mesmo na sua morte, como eu disse. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu viver, redundará em libertação e Cristo será glorificado. Se eu morrer, também serei liberto, muito mais, e Cristo também será glorificado. Então, para Paulo, o que importava era isso. A nossa vida, irmãos, só faz sentido por causa de Cristo. O versículo 21 que nós lemos, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, mostra exatamente isso. O que é a razão de viver se Cristo não estiver presente? Porque nós antes estávamos mortos em delitos e pecados, mas com Ele estamos vivos. Tivemos uma nova vida, fomos ressuscitados com Ele. Então, para nós, o que importa é uma vida com Cristo. Só assim ela faz sentido. Senão, irmãos, nada vai fazer sentido. Então, é necessário morrer para si mesmo. É necessário, nesse momento, fazer uma autoanálise, morrer para si mesmo, abrir mão dessas cadeias que te prendem, dessas necessidades de autorreconhecimento. O que para nós, de fato, é o nosso objetivo, é que Cristo seja glorificado, que nós possamos influenciar pessoas. Então a nossa vida só vai fazer sentido se contribuirmos para o Evangelho. No versículo 22 ao 26, ele diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então Paulo diz que em benefício do Evangelho é melhor viver. Ele diz: olha, é melhor que eu fique na carne por vossa causa. É para isso, simplesmente para isso, porque do contrário é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas em benefício do progresso do Evangelho por vossa causa é melhor que eu viva, que eu permaneça na carne. Então, irmãos, Deus não precisa de dízimos e ofertas. Como nós já falamos aqui várias vezes, Deus é dono de tudo. Deus não é servido por mãos humanas, Deus não bebe sangue de touros, não come carne de bezerros. O que Ele quer são os nossos corações, Ele quer a sua vida, Ele quer que você seja ousado, que você influencie alguém, que você contribua para o Evangelho, que você seja um prisioneiro de Cristo. Eu poderia dizer, para encerrar: viva livre nas cadeias de Cristo e influencie a vida de alguém. Tenha isso como meta, estabeleça isso na sua vida. Eu quero influenciar alguém, uma pessoa que seja. Nós passamos a nossa vida tentando influenciar os nossos filhos, não é? Tenha como meta ter um filho espiritual, para que você consiga influenciá-lo ao longo da sua caminhada. Tenha isso como meta, tenha como meta ser um cristão melhor, ser mais usado por Deus. Comece a pensar se algo está te prendendo, se algo está te impedindo de ser essa pessoa útil para Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, vamos rogar ao Senhor que Ele fale ao nosso coração, que Ele continue nos ensinando. Oh meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, em primeiro lugar, por estarmos na Tua casa, por termos ouvido a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque eu creio que aqui, entre nós, há de fato influenciadores. Há pessoas, meu Deus, que têm o profundo desejo de crescer na fé, de contribuírem
para o Evangelho, para o progresso, para a palavra de Deus. Eu creio, meu Deus, que há pessoas aqui que têm esse desejo no seu coração. Ó Pai, que cada um de nós nessa noite pense o que tem nos impedido e possamos, meu Deus, fazer essa análise. Se nós, onde estamos, conseguimos influenciar alguém, se o nosso testemunho, meu Deus, tem sido digno daquilo que temos professado como nossa fé. Ó meu Deus, que cada um de nós saia daqui nessa noite com uma meta, uma decisão no seu coração, espiritual também para a sua vida. Não apenas, meu Deus, metas profissionais, financeiras, que não há mal nenhum em estabelecermos elas, mas, ó Pai, o que nós não podemos é viver uma vida contigo sem termos também metas de crescimento para nós mesmos. Ó Deus, que cada um de nós deseje crescer na fé, crescer e ser cada dia mais útil, ser usado por Ti, meu Deus. Ó Pai, fala ao nosso coração, nos ensina durante essa semana, essa noite. Rogamos, ó Deus, pela igreja, que os irmãos, ó Pai, possam entender essa necessidade. Oramos ao Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.